é Thaís Segal, eu sou professora de português e redação e hoje a gente está estreando o estudo da gramática, aprendendo um pouco mais sobre morfologia. Então, esse é o primeiro vídeo e nós vamos falar sobre o substantivo. Quando a gente estuda as classes gramaticais, a primeira que a gente estuda, por onde a gente começa, são os substantivos, porque eles nomeiam os seres. Então, tudo que você conhece, tudo que existe à sua volta tem um nome, portanto, esse nome é um substantivo. Na hora de estudar os substantivos, você percebe que existem substantivos de diferentes formas, digamos assim. Por exemplo, existem substantivos que nomeiam seres de um modo geral, outros substantivos nomeiam seres específicos. Mulher, por exemplo, é um substantivo que nomeia todos os seres desse gênero, enquanto Thaís é um substantivo que nomeia um ser específico dessa espécie. Portanto, a palavra mulher é considerada um substantivo comum, enquanto Thaís é considerado um substantivo próprio, porque o substantivo comum é aquele que nomeia todos os seres de uma espécie e o próprio aquele que nomeia um ser específico dentro da espécie. Outra classificação que os substantivos têm é a classificação entre substantivo concreto e substantivo abstrato. Quando a gente é novinho, é muito comum que a professora ensine pra gente que substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso pegar e substantivo abstrato é aquilo que eu não posso pegar. Essa definição não é correta. A definição correta de um substantivo concreto não é aquilo que eu posso tocar, mas aquilo que não precisa de nenhum outro ser para existir. Então, é claro, banco, cadeira, lápis, essas coisas que eu posso pegar são substantivos concretos? Sim, mas não são os únicos substantivos concretos. Quer ver? Fada do dente, saci pererê, são substantivos concretos. Por quê? Porque não dependem de um outro ser para existir nem para não existir. Percebe? Tá bom, Thaís, mas então, se fada do dente, saci pererê, se tudo isso daí é substantivo concreto, o que é um substantivo abstrato? O substantivo abstrato é o ser que depende de um outro ser para existir. Então, o substantivo que nomeia, por exemplo, um sentimento, raiva. Não existe raiva se não houver alguém que sinta essa raiva. Uma qualidade, por exemplo, paciência. Não existe paciência se não houver alguém que seja paciente. A mesma coisa para substantivos que nomeiam ações. Exemplo, pulo. É claro que existe o verbo pulo de eu pulo, mas quando alguém pula, a gente chama isso de pulo. Então, pulo enquanto substantivo é um substantivo abstrato, porque não existe pulo se não houver alguém que pule. Então, essa é a real definição de um substantivo concreto e de um substantivo abstrato. O concreto é aquele que não depende de outro ser para existir, e o abstrato é aquele substantivo que nomeia um ser que depende de outro ser para existir. A diferença entre substantivos simples e substantivos compostos é justamente o número de radicais que existem ali dentro. Tá, mas eu nem sei o que é radical. Tudo bem, fica tranquilo. Um substantivo simples, ele só tem um radical no sentido de que ele só tem ali um núcleo de significado na palavra. Por exemplo, flor. Flor é um substantivo simples. O substantivo beija-flor já tem ali dois significados dentro. Tem beija, que vem do verbo beijar, e tem flor, que vem da flor. Então, o passarinho chamado beija-flor já tem um nome que é um substantivo composto, porque tem dois radicais ali dentro, dois núcleos de significado. Os substantivos também podem se dividir em dois outros tipos, que são os primitivos e os derivados. Os substantivos primitivos são aqueles que são originais na língua, no sentido de dão origem a outras palavras. E os substantivos que são derivados, eles não são os primeiros, eles vêm de outras palavras. Vou te dar um exemplo. O substantivo pedra, ele pode gerar outras palavras na língua, como pedregulho, pedreira. Já o substantivo felicidade, ele vem de uma outra palavra, ele vem do adjetivo feliz, então ele não é um substantivo primitivo.
Nesse caso, a palavra felicidade é um substantivo derivado, que deriva de outra palavra, portanto não é primitivo. Vale lembrar também que existem os substantivos que são coletivos. O substantivo coletivo tem o superpoder de se referir a um coletivo de coisas, ou seja, a um número maior do que um, mas ele está no singular. Então, com uma única palavra, você se refere a um conjunto. Normalmente, o que a gente lembra mais rapidamente são aqueles que nomeiam os animais. O coletivo dos animais é cardume, enxame, manada, bando, mas existem muitos outros que a gente usa com muito mais frequência e nem se dá conta. Quer ver alguns? Banda, coletivo de músicos. Elenco, coletivo de atores. Biblioteca, coletivo de livros. Então, existem muitas palavras que a gente usa diariamente sem se dar conta de que elas são substantivos coletivos, inclusive turma, que é o coletivo de alunos. No vídeo de hoje, a gente aprendeu um pouco sobre substantivo. Se você tem outras dúvidas sobre substantivo, você pode comentar aqui e mandar para mim, que eu vou responder para você na medida do possível. Quem sabe isso faz a gente gravar outros vídeos. E nos próximos a gente continua com o estudo da morfologia, que é o estudo das classes gramaticais, seguindo com o artigo. Então aproveita, se inscreve no canal e se você está curtindo, você pode também dar o seu like, porque aí eu vou ficar sabendo que você está gostando e que eu posso continuar então nessa onda da gramática, estudando morfologia e ensinando um pouco para vocês. Até a próxima!